pessoal! Nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre ondas e ondas sonoras. Vamos fazer os exercícios das páginas 21 e 22 do módulo 11 da apostila. Vamos dar uma olhadinha no exercício número 1. No exercício número 1, fala que em filmes de ficção científica, como Guerras nas Estrelas, é comum mostrar batalhas que tem som. Então a gente escuta o zunido dos motores das naves espaciais, explosões. E segundo as características das ondas sonoras, isso não seria possível. Não seria possível o som se propagar no espaço intergaláctico. Por quê? Então a gente tem que ver qual é a opção que explica essa impossibilidade de som no vácuo. A letra A fala que as ondas sonoras possuem velocidade menor que a da luz. Sim, a onda sonora ela vai ser menor, ela vai se propagar com uma velocidade menor do que a velocidade da luz, do que a velocidade de propagação da onda eletromagnética. Mas não é por isso que a onda sonora não consegue se propagar no vácuo. As ondas sonoras se propagam apenas no éter, invisível a olho nu. Essa ideia de éter era uma ideia que cientistas tinham há muitos séculos atrás. O espaço ele era preenchido por uma coisa chamada de éter. Seria como a nossa atmosfera. Mas, na verdade, esse éter não existe. Depois, com alguns experimentos, chegou à conclusão que não existia esse éter, que existe o vácuo, o vazio, a ausência de matéria. Então, a letra B também está errada, porque o éter não existe. Necessitam de um meio para se propagarem. Então, esse seria o motivo das ondas sonoras não conseguirem se propagar no vácuo? Elas dependem de um meio para se propagar? Sim, esse é o motivo. As ondas sonoras são ondas mecânicas, são ondas que dependem de um meio material para se propagar. Portanto, no vazio, no nada, no vácuo, elas não conseguem se propagar. Por isso, no espaço, a gente não escutaria nenhum som, porque as ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. A resposta correta da número 1 é a letra C. E a última tem amplitude de frequência modulada? Também não justifica a não propagação de onda sonora no espaço. Vamos dar uma olhada no exercício número 2. A número 2 fala sobre as propriedades físicas do som. A gente vai ter que analisar essas afirmações e dizer se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com as características fisiológicas da onda sonora. A primeira fala que a intensidade está relacionada com a fonte que produz o som. Não, a intensidade do som, o volume do som está relacionado com sua amplitude, então não está relacionada com a fonte, e sim com a sua amplitude. Então, a primeira é falsa. A segunda fala que um som com frequência de 500 Hz é mais grave que outro de 700 Hz de frequência. Sim, essa ideia de som grave e som agudo está relacionado com a altura, com a frequência de propagação do som. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é esse som. Então, sons graves são sons de baixa frequência, sons agudos são sons que têm alta frequência. Nesse caso é verdadeiro. O som de 500 Hz é grave comparado com outro de 700 Hz de frequência. Então, a segunda é verdadeira. A terceira fala que o timbre é a propriedade que caracteriza um som ser produzido por vários objetos sonoros, dos mais diversos materiais e formas, e isso gera sons diferentes. Corretíssimo! O timbre está ligado com a forma da onda, e é justamente essa forma da onda que vai nos ajudar a diferenciar diferentes instrumentos musicais. Por exemplo, a gente conseguir identificar o som de um violão e diferenciar o som de uma bateria, de uma guitarra. Então, é o timbre que vai nos permitir essa diferenciação de diferentes instrumentos musicais, dependendo da forma da onda que produz esse som. A próxima, um determinado som pode ser mais alto, agudo, ou mais baixo,
grave. A propriedade física responsável por essa diferenciação é sua altura. Acabei de falar isso na segunda afirmação. Eu falei que sons graves são sons com frequência baixa, são sons que têm uma altura baixa, então a frequência está ligada à altura da onda sonora. Sons de baixa altura, de baixa frequência, são os graves, e de alta frequência, os sons mais altos são os agudos, então é verdadeira. E a última, a altura é a força, o volume ou a amplitude de um som. Falso, eu acabei de falar que a altura está ligada com a frequência, o que está ligado com a amplitude é a sua intensidade, o seu volume. Então a última está errada. Vamos dar uma olhada no exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem o desenho de onda das vozes de dois cantores que foram registradas por um osciloscópio, um aparelho que mostra a sua forma de onda. A gente tem algumas afirmações sobre essas ondas e a gente tem que analisar se são verdadeiras ou falsas. As vozes possuem timbres diferentes, possuem forma diferente. Sim, quando a gente olha para o desenho das duas ondas, a gente percebe que elas têm formatos diferentes. Então, a primeira é verdadeira. As vozes possuem mesmo comprimento de onda. Sim, quando a gente olha, o comprimento de onda é a distância entre vale e uma crista, ou duas cristas, dois vales. Quando a gente olha para essas distâncias, a gente vê que apesar da forma de onda ser diferente, a oscilação é igual. Então, o comprimento de onda é igual, então é verdadeiro. Os sons emitidos possuem alturas iguais. A altura está ligada com a frequência. E sim, essas alturas serão iguais. Olha para a oscilação, elas vão levar o mesmo tempo para uma oscilação, para a formação de um pulso, de uma crista e um vale. Então, as alturas também serão iguais. As ondas emitidas possuem a mesma frequência. Sim, se as alturas são iguais, as frequências também, já que a altura depende da frequência, é definida pela frequência. Os sons emitidos possuem a mesma intensidade. Intensidade está ligada ao volume, à amplitude da onda. Vamos olhar aqui para o desenho. Meu desenho não está perfeito, mas as amplitudes também serão iguais. Olha a posição de equilíbrio da onda. Olha a distância entre essa posição de equilíbrio e a crista. São iguais, então as amplitudes também serão iguais. Então, a intensidade é igual. As ondas emitidas possuem amplitudes diferentes. Não, eu acabei de falar que a intensidade é a mesma, quer dizer, a amplitude é a mesma, então elas não vão ter amplitudes diferentes. O som indicado em A é mais agudo do que o indicado em B. Lá em cima a gente viu que as frequências são iguais, porque as alturas são iguais, então não, o A não vai ser mais agudo que o B. Se as frequências são iguais, a gente não pode dizer que um é mais agudo que o outro, já que é a frequência que vai determinar qual onda sonora é mais aguda ou mais grave. Os períodos das ondas emitidas são iguais. Se as frequências são iguais, frequência é o inverso do período, então os períodos também serão iguais. Também é verdadeira. Então temos duas falsas, a afirmação 6 e a afirmação 7. E temos 6 afirmações verdadeiras, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 8. Então, a resposta seria letra D. Temos 6 afirmações corretas. Vamos dar uma olhada no exercício número 4. Na número 4, a gente tem um alto-falante que foi colocado em cima de um poste e atua como uma fonte pontual de emissão de onda sonora. A intensidade desse som a uma distância de 6 metros foi captada e foi igual a 1 miliwatt por metro quadrado. E pede para a gente calcular a intensidade a uma distância de 10 metros. Então, a intensidade depende da distância da fonte para o objeto que vai captar essa onda. A intensidade do som vai ser calculada como a potência desse som, a potência da fonte sonora que produz o som, sobre a área que esse som vai se propagar, que essa onda sonora vai se propagar. A gente quer saber a intensidade a um raio de distância de 10 metros. Essa intensidade, então, vai ser a potência sobre a área, que é 4πr ao quadrado, a área de um círculo. A intensidade vai ser 1 miliwatt por metro quadrado. Mili é esse 10 a menos 3, esse submúltiplo de unidade. Então vai ficar
intensidade, 10 a menos 3, igual a potência sobre a área, 4πr ao quadrado, que é o 6 ao quadrado. Essa potência vai ser, esse aqui que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 4π 6 ao quadrado, 36, vezes 10 a menos 3. Essa potência vai ser 4 vezes 36, 144 π vezes 10 a menos 3 watt. Vamos usar esse valor para achar a intensidade a uma distância de 10 metros. De novo, ó, intensidade é potência sobre a área de propagação da onda, a área em que essa onda sonora vai se propagar. A potência a gente acabou de ver que é 144 π vezes 10 a menos 3 watts, e a área é o 4π vezes o raio, que agora é de 10 ao quadrado. Resolvendo essa conta, π pode cortar com π, porque está multiplicando. 144 dividido por 4 é 36, vezes 10. O 2 está dividindo aqui, ó, 10 elevado a 2 está dividindo, então vai ficar menos 3, 2 negativo. A intensidade vai ser 36 vezes 10, menos 3 menos 2, menos 5 watts por metro quadrado. Se a gente quiser escrever na unidade do miliwatts por metro quadrado, como estava no início, a gente vai pegar essa notação científica que está elevada a menos 5, a gente pode pegar a vírgula que está no 6 e andar 2 casas para a esquerda. Ficaria 0,36 vezes 10 a menos 3. Andei 2 casas para a esquerda, aumenta 2 números aqui, então sobra o menos 3. Watts por metro quadrado. A gente viu que esse 10 a menos 3 é o mili. É esse mzinho aqui multiplicando pela unidade da intensidade sonora. Intensidade sonora é 0,36 miliwatts por metro quadrado. Então, quando a distância aumentou da fonte sonora, a intensidade diminuiu. Antes era 1 miliwatt por metro quadrado, a 10 metros de distância foi para 0,36 miliwatts por metro quadrado. Com isso, a gente encerra esses exercícios das páginas 21 e 22.